Olá pessoal, saudações, estamos de volta hoje com a aulinha sobre balanceamento de equações químicas. É muito importante esse assunto, preste bem atenção. Olha, o balanceamento ele é regido pela lei de Lavoisier, a lei da conservação da massa. Aquela que diz onde nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, essa lei quer dizer, em outras palavras, o seguinte, que o número de mols de um elemento químico em um membro da reação, por exemplo, o lado esquerdo, o lado dos reagentes, deve ser igual ao do membro direito, o lado dos produtos. Por exemplo, ó, o número de átomos de cloro no membro da esquerda, que é os reagentes, deve ser igual ao membro da direita. E aqui eu já estou vendo, ó, diferença. Então, essa equação não está balanceada. Por não estar balanceada, não está seguindo a lei de Lavoisier. Está errada, ela tem que seguir a lei de Lavoisier. Então nós temos que balancear. Existem vários métodos de balanceamento. Vou mostrar para vocês dois hoje. Ó. O método mais simples, que é o método das tentativas, como o nome já está dizendo, tentativa, é tentativa e erro. Você pode balancear na primeira tentativa, como também pode balancear na centésima tentativa. O problema é esse. Você numa prova de Enem, você não pode tentar 100 vezes até acertar. Então, existem algumas dicas que nós, professores, mostramos para vocês que facilitam esse balanceamento por tentativa, que faz com que você, da primeira, você já consiga balancear. Mas o método das tentativas, ele é limitado. Ele é bom para equações pequenas, com poucas substâncias como essas que estão aqui no quadro. Quando a equação começar a ficar com mais de 5, 6 substâncias diferentes, aí já observe se ela sofre processo de oxirredução e tente fazer por oxirredução. Ou então pelo método algébrico, dá mais trabalho, tá ok? Mas se a equação for pequena, tenta por tentativas. Olha só, olha como é fácil. Uma dica boa que todo professor faz é lembrar dessa palavra. Manda o aluno lembrar da palavra, ó, macho. Macho, sem ser machista. Lembra da palavra macho. Aí você lembra da sequência M, metais. Primeiro, tente acertar os metais. Ametais. Em segundo lugar, os ametais. C, carbono se tiver. O penúltimo a ser balanceado, os hidrogênios. E por último, os átomos de oxigênio. Segue essa sequência. Metais, ametais, carbono, hidrogênio e oxigênio. Que tu faz o método das tentativas funcionar de primeira. Então vamos observar. Tem metal nessa primeira reação? Tem, ó. Manganês é um metal. Tenta acertar ele. Tem um manganês nesse membro. Tem um manganês nesse membro aqui, ó. Porque quando não tem índice, o índice é 1. Ó, índice 1, índice 1. O manganês, o metal está balanceado. Tem ametal? Tem. Ó, o cloro. O cloro é um ametal. Por exemplo, 2 cloros aqui, mais 2 cloros que estão aqui, existem 4 átomos de cloro naquele membro. Então, do lado de cá, do lado esquerdo, do lado dos reagentes, tem que ter 4, mas só tem 1. Qual número eu vou multiplicar esse único átomo de cloro aqui para que fique com 4 átomos de cloro? O número 4. Ao colocar o 4 aqui na frente, é o coeficiente. Ele passa a multiplicar tudo 4 vezes. Então, aqui, ó, quantos átomos de cloro eu tenho agora? 4 vezes o índice 1, 4 cloros. Aqui do lado da direita, 2 cloros. 2 cloros com relação aos não metais, está balanceado. Tem carbono? Não. Então agora eu vou no hidrogênio. Tem hidrogênio? Tem. No membro da esquerda, ó, todos os hidrogênios que tem estão aqui já tem coeficiente. Vou usar como referência para acertar o membro da direita. Estou vendo que eu tenho 4 hidrogênios. Na direita tem que ter 4. Só estou vendo 2. Para ficar com 4, multiplica a substância água por 2. 2 vezes 2, 4 hidrogênios. 4 vezes 1, 4 hidrogênios. E por último, o oxigênio. Muitas vezes o oxigênio já fica balanceado, mas você checa. Vamos lá. 2 átomos de oxigênio. 2 vezes o índice 1, 2 átomos de oxigênio. Está balanceado. Olha só, um manganês. 4 cloros. 4 cloros, 4 hidrogênios, 2 oxigênios, 2 oxigênios. Equação balanceada por tentativas de primeira. O mesmo eu faço com essas outras. Observe. Equação pequena, vou balancear por tentativa. Pode observar que não está balanceado. Ó. 2 sódios, só tem um sódio, não está balanceado. Então eu vou seguir a dica. Lembra da palavra macho. M, primeiro eu vou balancear os metais.
Tem metal? Tem sódio. 2 sódios, só tem apenas um sódio. A quantidade de sódio de um lado tem que ser a quantidade de sódio do outro lado. Se aqui tem 2, aqui tem que ficar com 2. Multiplico por quanto aqui para ficar igual? Multiplico por 2. Então, ó, coloco o coeficiente, ó, esse número aqui na frente chama coeficiente 2. 2 vezes o índice 1 do sódio, 2 sódios, está balanceado. A metal tem a metal? Tem. O enxofre é um não metal. Um átomo de enxofre nesse membro, já está balanceado com relação ao não metal. Tem carbono? Não. Então eu vou para o hidrogênio. Vamos observar. Ó. Eu tenho que acertar a quantidade de hidrogênios em ambos os lados. Como eu observei, eu já balanceei aqui, não precisei balancear o enxofre, já está balanceado, então eu vou usar a quantidade de hidrogênios desse membro para acertar a quantidade de hidrogênios do outro membro. Lembrando que o oxigênio fica para o final. Então observe, 2 átomos de hidrogênio, certo? 2 hidrogênios. Mais índice 2 aqui, ó, com 2 hidrogênios, faz com que eu tenha 4 átomos de hidrogênio no membro da esquerda. Vou ter que ter quantos hidrogênios no membro da direita? 4. Só estou vendo 2. Para dar 4, ó, coeficiente 2. 2 vezes 2, 4 hidrogênios. 2 aqui, com 2 aqui, 4 hidrogênios. Por último, o oxigênio normalmente já fica balanceado. Mas cheque. Tenho 4 oxigênios aqui. 2 vezes 1, 2. Com 4, 6 átomos de oxigênio. Olha nesse membro. 4 aqui. 2 vezes 1 daqui do índice 1. 2 oxigênios com 4. 6 átomos de oxigênio. Totalmente balanceado. E a última, olha só. Lembra da palavra macho? Primeiro eu vou balancear os metais. Tem metal? Tem. Alumínio, ó. 2 alumínios já está balanceado. Tem não metal? Tem, que é o próprio carbono também, é um não metal. Então eu vou aqui no carbono, observa. Todo mundo que está dentro do coeficiente aqui é multiplicado por esse índice 3 que está aqui fora. Então eu tenho aqui, ó, 3 átomos de carbono e 3 vezes 3, 9 átomos de oxigênio. Se eu tenho 3 átomos de carbono nesse membro, tem que ter 3 no membro de lá. Só estou vendo 1. Para ficar 3 átomos de carbono, eu multiplico por 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3 carbono balanceado. Tem hidrogênio? Não. Então agora eu vou acertar os oxigênios. Observa se já ficou balanceado. 3 vezes 3, 9 átomos de oxigênio. Tem que ter quanto no membro de lá? 9. Ó, 3 vezes 2, 6. 6 com 3, 9 átomos de oxigênio. Então as 3 equações estão balanceadas por tentativa. Vamos ver o método redox por oxidação? Olha a mágica. Feito a mágica, gente, vamos aqui para o método redox. Olha, para aplicar o método redox, você tem que observar se a reação que você tem é uma reação de oxirredução, ou seja, se é uma reação que ocorre com variação do NOx. Se você tem dificuldade com reações de oxirredução, nesse canal Primitivo da Química, vai lá na aula 148, se eu não me engano. Estuda lá a classificação das reações, aí você vê as reações de oxirredução, que são aquelas reações que ocorrem com mudança do NOx. Elementos que perdem elétrons sofrem oxidação, os que ganham elétrons sofrem a redução. Você vai aprender lá como é que se identifica o agente redutor e o agente oxidante. Vai lá nesse canal Primitivo, tem lá a classificação das reações, aula 148. Para isso também você depende de número de oxidação, NOx. Quem não lembra de NOx, visita lá o canal Primitivo da Química e vê lá, aulas 144 e 145, parte 1 e parte 2, você vê as regras para o cálculo do NOx, porque nós precisamos disso aqui no balanceamento pelo método redox. E é bom deixar bem claro, ele só serve se a reação é de oxirredução. Como a maioria das reações com a qual nós vamos se deparar numa prova é de oxirredução, esse método é muito importante. Porque eu pego uma equação grande dessa daqui, eu posso fazer por tentativa? Posso. Mas eu acho que eu não vou acertar da primeira, nem da segunda, talvez depois da terceira, quarta tentativa é que eu acerte o balanceamento por tentativa. E fazendo por redox, você já vai acertar, porque a partir do método redox, você descobre o coeficiente de 2 substâncias que servem como um molde. E a partir dessas duas, que o dispositivo lhe dá, você vai balancear o resto por tentativa. Olha, eu vou explicar de uma maneira bem burocrática, bem devagar, bem didática. Mas a partir do momento que você entendeu o método, faz direto, não perde tempo. Vou perder tempo aqui para que você entenda.
Mas quando você entender, não perca tempo com tanta burocracia, beleza? Olha só, primeiro passo do método redox. Você vai determinar o NOx de todos os elementos presentes nessa reação, usando as regras de NOx que você estudou. E quem não estudou ainda, vai lá, aula 144, aula 145, estuda lá. Vamos lá, determinar o NOx de todo mundo. Tem uma regra que fala dos metais alcalinos nos compostos. Potássio é um metal alcalino. Nos compostos é carga fixa, sempre mais um. Oxigênio na maioria dos compostos, menos 2. Aí eu vou ter que descobrir o do elemento central. É fácil descobrir o do elemento central. O elemento central normalmente tem carga positiva. E olha um truque para você achar rapidamente a carga do central. Você faz isso. Você faz total da carga do oxigênio em módulo, considera positivo. Subtrai do total da carga positiva aqui. Total do oxigênio em módulo positivo, menos o total da parte positiva. E divide pelo número de centrais. Olha só. Considerando tudo positivo, 7 vezes 2, 14. 2 vezes 1, 2. 14 menos 2, 12. 12 dividido por 2, 6. Ó, a carga do crômio aqui, mais 6. Vamos para frente. Hidrogênio na maioria dos compostos, regra de NOx, é sempre mais 1. Para poder zerar, o somatório das cargas tem que dar 0. Se eu tenho um hidrogênio aqui, aqui tem que ser menos 1, como também é um haleto, teria que ser menos 1 de todo jeito. Olha o potássio aqui de novo. Metal alcalino nos compostos, mais 1. Para zerar o cloro, menos 1. Olha o cloro aqui no haleto. Tem carga fixa, halogênio nos haletos. É sempre menos 1. Se aqui é menos 1, para descobrir a carga do crômio, ou eu inverto o índice, eu faço aqui, 3 vezes menos 2. Menos 1 é menos 3. Para zerar tem que ser mais 3. Porque tem uma regra que diz que o somatório das cargas tem que dar 0. Se o cloro é menos 1, 3 vezes menos 1, menos 3, para zerar, o cromo tem que ser mais 3. Hidrogênio na maioria dos compostos, mais 1. Oxigênio, menos 2 na maioria dos compostos. Substâncias simples ou elemento químico é sempre 0. Pronto. Calculou o NOx de todo mundo. Observa se tem elementos com variação de NOx. Vamos observar. Cromo saiu de 6 para 3, o NOx diminuiu, sofreu redução. Cloro saiu de menos 1 para menos 1? Não. Saiu de menos 1 para 0, oxidação. Eu tenho elementos que sofreram variação do NOx. A reação é a reação de oxirredução. Vou aplicar o método redox para balancear. Então o primeiro passo é isso, determinar o NOx de todo mundo. Segundo passo, você vai destacar os ramais de oxidação e de redução, ou seja, mostrar a variação do NOx. Quem aumentou o NOx e quem diminuiu o NOx, de maneira bem clara para você localizar. Vamos ver quem são os elementos que sofreram uma variação. Cromo, então eu vou deixar em destaque aqui, cromo saiu de mais 6 e foi para mais 3. Olha o caminho. De 6 para 3. Isso que eu representei aqui se chama ramal. No caso é o ramal da diminuição do NOx. É o ramal da redução. Escrevi o ramal da redução, eu deixei aqui em destaque. Quem foi o outro elemento que sofreu a variação? O cloro. O cloro variou de menos 1 para menos 1? Não, de menos 1 para 0. Então aqui eu vou destacar outro ramal do cloro, de menos 1 para 0. De menos 1 para 0, o NOx cresceu, aumentou. Então isso é um ramal de oxidação. Então você colocou em destaque a variação das cargas, ok? Segundo passo. Depois que você faz isso, calcule a variação do NOx em cada ramal. O que é essa variação do NOx? É a diferença entre o maior NOx e o menor NOx. É importante calcular essa variação. Então você vai lá, variação do NOx. Está assim, delta NOx no ramal de redução. Quem é a maior carga? 6. Menos a menor carga, 3. A variação do NOx é sempre um valor positivo. No ramal da oxidação, variação do NOx. Quem é o maior NOx? 0. Quem é o menor NOx? Menos 1. O maior menos o menor dá 1. Beleza? Agora, terceiro passo e mais importante. Depois que você calculou o NOx, todo mundo, montou os ramais, calculou as variações, você vai identificar as molduras. Esse é o ponto mais importante. Molduras vão ser as substâncias que vão servir de molde para que a partir delas você balanceie o resto da equação por tentativa. Então, com
esses modos que você acha para essas substâncias, você consegue balancear o restante da equação. Então é muito importante você estar atento à regra para que identifique quem é moldura. Uma dica boa é lembrar que quem é moldura só pode fazer parte dos ramais. Então, ó, desse ramal de redução, são duas substâncias, vai sair uma moldura. Ou vai ser essa substância, ou vai ser essa. Pode ser qualquer uma, vai depender da regra. Nesse ramal, ó, vai sair uma moldura, são duas substâncias, vai sair uma. A água não participa de nenhum ramal, não vai ser moldura. Cloreto de potássio não participa de nenhum ramal, não vai ser moldura. Então as molduras estão no ramal. Quem é que vai vencer? A regra é a seguinte. Para ser moldura, certo? O elemento que está sofrendo a variação de NOx naquela substância, ele não pode se repetir na equação. Ou seja, primeiro ponto, olha só, o NOx do elemento envolvido na variação, ele não pode se repetir em outra substância na reação, ele tem que ser único. Então, por exemplo, cromo mais 6. Existe outro cromo mais 6 em toda a reação? Tem aqui, mas é mais 3, não se repetiu, está valendo. Pode ser moldura. Vamos para o outro. Cromo mais 3. Existe outro cromo mais 3 em toda a reação? Não. Também pode ser moldura, empatou. Uma das duas tem que ser a moldura. Eu tenho que decidir quem. Primeira tentativa, observa o NOx. O NOx não deve se repetir com o mesmo elemento na reação. Cromo mais 6 se repete na reação? Não. Passou no primeiro teste. Pode ser moldura. Cromo mais 3 se repete na reação? Não. Também pode ser moldura. Então não decidi nada. Vou ter que decidir agora. Segundo passo para decidir a moldura. Atomicidade. Quem tiver o maior número de átomos do elemento que está sofrendo a variação é a nossa moldura, é o nosso molde. Então eu vou para a atomicidade. O NOx não se repetiu, empatou na disputa aí. Vamos para a atomicidade. Atomicidade do cromo, 2. Atomicidade do cromo, 1. Vence quem tiver a maior atomicidade. Então quem vai ser a moldura dos dois? Essa substância. Vou anotar aqui, ó, ela vai servir de molde para que a gente balancie o restante da equação a partir do coeficiente que ela vai ter. Como é o nosso molde, faz de conta que é a nossa moldura, vou pendurar ela na parede da sala. Então, um preguinho aqui segurando essa moldura. Já achei. Cada ramal vai me dar uma moldura. Então, eu checo. O NOx não deve se repetir com o mesmo elemento na reação. E para ser moldura, tem que ter a maior atomicidade possível. E se empatar todas as condições? Empatou todas as condições, pega o reagente como moldura. Esquece o produto. Beleza? Vamos para o outro ramal. Falta uma moldura para achar. Cada ramal nos dá uma moldura. Vamos lá. O NOx do cloro não deve se repetir em outro cloro na reação. Cloro menos 1. Existe outro cloro menos 1 na reação? Existe aqui. Existe aqui. Se repetiu. Se repete, pode ser moldura? Já não pode ser moldura. Cloro zero. Existe outro cloro zero na reação todinha? Não. Então quem é a nossa moldura? Ó, cloro. Trazer para cá o cloro. Cl2. Pequenininho aqui, vou pendurar na parede da sala de novo. Tem um preguinho aqui. Pronto. A partir dessas duas molduras, eu vou achar dois coeficientes que eu vou colocar nelas e o restante da equação sai por tentativa, tranquilamente. Como é que eu acho os coeficientes dessas molduras? Aí eu faço o seguinte produto. Eu vou pegar a variação do NOx em cada um dos ramais e vou multiplicar pela atomicidade de cada elemento que sofre a variação. Variação do NOx vezes a atomicidade. O resultado é o coeficiente estequiométrico, que eu faço a inversão para poder resolver. Então, observe. Nessa substância aqui, variação do NOx do cromo, 3. Variação do NOx, 3. Versus a atomicidade. A atomicidade do cromo, que é o que me interessa. Então, vezes 2. 3 vezes 2, 6. Bora para o cloro agora. Variação do NOx, 1. Vezes a atomicidade do cloro aqui, ó, na moldura, 2. 2 vezes 2, 4. Agora observe uma coisa. No caso, variação do NOx, coloquei errado. Olha o erro fatal. Variação do NOx, 1. Eu botei 2. Calma, 2 é a atomicidade. Desculpa aí a nossa falha. Ia dar tudo errado aqui agora. E eu não ia editar. Ia ficar desse jeito mesmo e dar uma confusão danada depois. Olha só. Variação do NOx do cloro, 1. Atomicidade, 2. 1 vezes 2, 2.
Chegou nessa situação, observe se os dois coeficientes podem ser simplificados para que ambos tenham o menor valor possível inteiro. Se você observar, eu posso simplificar 6 por 2 e 2 por 2. Tem que simplificar, porque o balanceamento envolve os menores números inteiros possíveis. Se você não balancear, vai ficar ser considerado errado. Então eu vou dividir todo mundo, ó, por 2. 6 por 2, 3. 2 por 2, 1. Chegou nessa situação, você é obrigado a inverter os coeficientes. Então você inverte, ó. O 1 passa a ser o coeficiente desse molde e o 3 passa a ser o coeficiente desse molde. Tem que inverter. Então, na frente dessa substância, ó, entra coeficiente 1, na frente dessa, coeficiente 3. Bora lá? Ó, dicromato de potássio. Tem que ter coeficiente 1 aqui na frente, tá? De azul, para ver se destaca melhor. Coeficiente 1 aqui na frente. E cloro, coeficiente 3. Lembra que o 1 você coloca se você quiser. Estou colocando aqui para lembrar que aqui já está balanceado. Então, a partir desses dois, o resto vai por tentativa. Lembrando de deixar o oxigênio por último, hidrogênio penúltimo. Tenta acertar logo os metais. Viu aquela regrinha do macho? Por exemplo, olha só. 1 vezes 2, 2 potássios. Do lado de lá tem que ter 2 potássios. Só estou vendo 1. Para ter 2, lasca um 2 aqui na frente. Cromo, 2. Lá tem que ter 2. Só estou vendo 1. Lasca um 2 aqui na frente. Acertei o cromo. Agora, observa o cloro. Estou nos ametais agora. Os metais já foram, vou para os ametais. Lembra de macho. Cloros, 2. Ó, 2 vezes o índice 1 aqui, 2. 2 vezes 3, 6. Com 2, 8. 3 vezes 2, 6. Com 8, 14 átomos de cloro no membro da direita. Tem que ter quanto aqui de cloro? 14. Eu só tenho um cloro. Para ter 14, multiplica por 14. 14 cloros. E agora 2 com 6, 8. Com 6, 14 cloros balanceados. Vamos para o hidrogênio? Ó, 14 átomos de hidrogênio nesse membro. Do lado lá tem que ter quanto? 14. Só estou vendo 2. Para dar 14, qual o número multiplicado por 2 dá 14? 7. Observa agora. 14 hidrogênios, perdão. 14 hidrogênios. Vamos olhar os oxigênios por último? 1 vezes 7. 7 átomos de oxigênio. 7 vezes 1. 7 átomos de oxigênio. Balanceado pelo método redox. Vamos fazer outra, porque o método redox você não pega de primeira, mas depois que entender, tenta fazer mais direto. Olha mais um, olha a mágica. Feito a mágica, mais uma para finalizar pelo método redox. Lembra, primeiro passo, determinar o NOx de todos os elementos presentes nas substâncias para ver se tem variação do NOx. Depois, montar os ramais de oxidação e de redução. Cuidado, pode ter mais um de oxidação, ou dois ou mais de oxidação e de redução. Nesse caso aqui, eu vou mostrar esse caso aqui para vocês. Viu? Mas não se preocupe, vai conseguir fazer do mesmo jeito. Depois que achar essas molduras, tentar achar, ou depois de achar esses ramais, tentar achar as molduras desses ramais. Que de qualquer maneira, não importa quantos ramais você tenha, você só vai ter duas molduras. Uma que corresponde à redução e outra que corresponde às oxidações que você tiver. Feito isso, faz aquela variação do NOx vezes a atomicidade, acha o coeficiente, inverte, vai balancear o restante por tentativa. E observa, ó, vamos aplicar passo a passo. Primeiro, determinar o NOx de todo mundo. Número de oxidação, regras. Olha, aqui eu tenho um enxofre no sulfeto, eu não tenho NOx fixo para o arsênio, mas enxofre no sulfeto é sempre menos 2. Se o enxofre é menos 2 e a soma dos nossos elementos em um composto tem que zerar, eu consigo descobrir a do arsênio. Ó, 3 vezes menos 2 dá menos 6. Se eu tenho 2 arsênios para dar mais 6, mais 3, eu poderia ter feito a inversão, ó, dos índices aqui também dava certo nesse caso aqui. Aqui, ó, no ácido, ó, hidrogênio na maioria dos compostos, mais 1. Oxigênio na maioria dos compostos, menos 1. Dá para achar o central? Dá, direto. Ó, considera tudo positivo. Vai lá, tudo positivo. Ó, 3 vezes 2, 6. Subtrai da parte positiva. 6 menos 1, 5. Só tem um central, carga, mais 5. Hidrogênio na maioria, mais 1.
Oxigênio na maioria, menos 2. Hidrogênio na maioria, mais 1. Oxigênio na maioria, menos 2. Carga do central, ó, normalmente vai dar positivo. Vamos fazer direto. Considera tudo positivo. Ó. 4 vezes 2, 8. 2 vezes 1, 2. 8 menos 2, 6. Só tem um central, mais 6. Nesse ácido arsênico aqui, ó, hidrogênio na maioria, mais 1. Oxigênio na maioria, menos 2. Para achar o do arsênico central, que normalmente vai dar positivo, considera tudo positivo. Ó. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 1, 3. 8 menos 3, 5. Só tem a central. 5 por 1 dá 5. Ó. Carga mais 5. Aqui é um óxido. Oxigênio nos óxidos na maioria. Menos 2. Para poder zerar, nitrogênio mais 2. Vamos observar quem são os elementos que sofreram variação do NOx. Aqui eu estou vendo que o arsênio sofreu variação, ó, de 3 para 5. Enxofre sofreu variação de menos 2 para 6, também oxidou. Nitrogênio sofreu variação de 5 para 2, reduziu. O oxigênio se manteve, o nitrogênio se manteve. Então, tem 3 elementos que sofreram variação aí. 2 sofreram oxidação e 1 sofreu redução. Vamos montar os ramais, vamos destacar todos. Vamos começar aqui, ó, no arsênio. O arsênio sai de carga 3 para carga 5. Ó. Isso aqui não é um aumento do NOx. Aumento do NOx é ramal de oxidação. Quem mais sofreu variação? Enxofre sai de carga menos 2 e vai para a carga mais 6. Também sofreu aumento, outro ramal de oxidação. Não tem problema, pode ter mais de um de cada. Agora, uma coisa é certa, se tem oxidação, vai ter que ter redução. Não pode ser só oxidação ou só ser redução. Tem que ter as duas coisas. Então, agora quem foi que mudou? Nitrogênio sai de NOx 5 para NOx 2. Ó, diminuição. Isso é um ramal de redução. Tem mais algum? Não. Feito isso, identificou os ramais, calcule a variação do NOx em cada ramal. Então, variação do NOx nesse ramal aqui, ó. Vou fazer o maior NOx menos o menor. O maior aqui é 5, ó, do arsênio, menos o menor, que é 3, de variação 2. Aqui do enxofre, variação do NOx, 6, que é o maior, menos o menor, que é menos 2. Relação sinal 6 mais 2, 8. Variação do NOx aqui do nitrogênio, o maior, 5, menos o menor, 2. 5 menos 2, 3. Achei a variação de todo mundo. Agora vamos achar as molduras. Cada ramal vai me dar uma moldura. Só que aí eu tenho 3 ramais, eu vou ter 3 molduras? Não. Porque os ramais de oxidação, não importa quantos eu tenho, vão me indicar apenas uma moldura de qualquer maneira. Cada um vai me indicar a mesma moldura. Aí eu somo os coeficientes para ficar com um coeficiente só, já que é a mesma moldura. Se eu tivesse mais de um ramal de redução, do mesmo jeito. Todos eles iriam me indicar para uma moldura. Eu só iria ter o trabalho de pegar todos os coeficientes que cada um me deu e somar para eu ficar com um coeficiente só. Vamos ver aqui. Então, primeiro passo. Para ser moldura, o NOx do elemento na substância não pode aparecer repetido em outra substância na reação. Identificou isso? Passou nesse primeiro teste, vai para o segundo. Atomicidade. Tem que ter a maior atomicidade possível. Não deu para determinar por esse segundo teste, então dá preferência a pegar o reagente no lugar do produto. Lembra, o molde vai estar participando dos ramais. Então a água não está no molde, não vai participar, não vai ser moldura de jeito nenhum. Então vamos lá, olha só. Arsênio mais 3. Existe outro arsênio mais 3 na reação? Tem não, aqui é mais 5. Passou do primeiro teste. Arsênio mais 5. Existe outro arsênio mais 5 na reação? Não. Por essa primeira tentativa, esse pode ser moldura, esse pode ser moldura. Só pode ser uma. Segundo teste, atomicidade. Para ser moldura tem que ter a maior atomicidade possível. O NOx não se repete e tem que ter a maior atomicidade. Mais 3 e mais 5 não se repetiu. Ambos poderiam ser moldura, mas só pode ser um. Vamos pela atomicidade agora. Aqui eu tenho 2 átomos de arsênio. Aqui eu só tenho um. Quem é que vence a moldura? Essa substância. Então, minha primeira moldura vai ser essa. AS2, S,
3. Está aqui minha primeira moldura da oxidação. Vamos para outra da oxidação? Para ver se vai dar a mesma? Enxofre menos 2. Existe outro enxofre menos 2 na reação todinha? Não, aqui é mais 6. Passou no teste. Enxofre mais 6. Existe outro enxofre mais 6 se repetindo? Não, se repetisse já estava fora. Não pode se repetir. Então, ambos passaram no primeiro teste. Segundo teste, tem que ter a maior atomicidade. Aqui, ó, 3 átomos de enxofre. Aqui só um. Ganhou aqui. Olha a minha outra moldura, se não é a mesma. Então, as molduras da oxidação, ó, indicaram tudo a mesma substância. O que prova que não importa quantos ramais você tem, no final das contas só vai dar 2 moldes, porque essas substâncias são iguais. No outro ramal, vamos lá, nitrogênio mais 5. Se repete outro nitrogênio mais 5 aqui? Não, passou no teste. Nitrogênio mais 2, aparece outro nitrogênio mais 2 aqui? Não. Os dois passaram. Atomicidade, é moldura quem tiver a maior atomicidade. Aqui, ó, um átomo de nitrogênio. Um átomo de nitrogênio. Empatou na atomicidade. O NOx não se repetiu, empatou na atomicidade. E aí, de preferência, pega o produto ou pega o reagente? Pega o reagente quando isso acontecer. Então, nossa outra moldura é o HNO3. Agora, para todo mundo, o que eu vou fazer? A variação do NOx versus a atomicidade. E o resultado vai ser o coeficiente estequiométrico que nós vamos inverter. Por exemplo, vamos aqui pensar agora primeiro no arsênio. Agora o arsênio. Variação do NOx do arsênio. 2. Atomicidade do arsênio. 2. 2 vezes 2 está me dando um coeficiente 4. Agora na mesma moldura, enxofre. Ó. Variação do NOx no enxofre. 8 versus a atomicidade do enxofre. Ó. 3, 8 vezes 3, 24. Está me dando, ó, coeficiente 4 e coeficiente 24 para a mesma moldura. Isso não pode acontecer. Então, o que é que eu faço? Como é a mesma moldura, esse coeficiente 4 e 24 eles vão ter que ser somados. 24 mais 4, ó, vira coeficiente 28. Então, daqui eu já achei coeficiente 28. Falta achar aqui para o HNO3. Variação do NOx no nitrogênio, 3. A atomicidade é do nitrogênio. O que é só variação? Ó, 1. 3 vezes 1, 3. Agora, observa se 28 e 3 podem ser simplificados. Para ficar o menor número inteiro possível. Podem ser? Não. Então, fica do jeito que está aqui. Simplesmente agora você inverte. Na frente desse sulfeto de arsênio, eu vou colocar 3. E na frente do HNO3, eu vou colocar 28. Tem que ser sempre invertido. Então, aqui na frente desse, ó, 3. Na frente do HNO3, 20. Sempre de macho. Primeiro eu vou olhar os metais, ametais, carbono, hidrogênio e por último balancear o oxigênio. Metais, ó, arsênio é metal. 3 vezes 2, 6. 6 arsênios no membro da esquerda, tem que ter 6 na direita. Só estou vendo 1. Para dar 6, vou ter que multiplicar aqui, ó, por 6. Tem no metal? Tem. Nitrogênio, ó, e enxofre também. Vamos aqui no enxofre. Ó, 3 vezes 3 enxofres dá 9. No membro de lá tem que ter 9 enxofres. Só estou vendo 1. Para ter 9, ó, 9 aqui. Nitrogênios, 28. Para ter nitrogênio 28 lá, ó, só tem 1. Vou ter que multiplicar por quanto? 28. Acertei o nitrogênio. Tem carbono? Não. Agora vamos para o hidrogênio. Vamos lá. Se nós observarmos, todas as substâncias desse membro que tem hidrogênio já estão balanceadas. Então eu vou usar a quantidade de hidrogênios nesse membro para acertar quanto é que falta aqui. Olha só. 9 vezes 2, 18. 6 vezes 3, 18. 18 com 18, 36 átomos de hidrogênio. No membro de cá tem que ter 36. Já tem 28 aqui que eu não mexo mais, ó, que é 28. Para 36 não faltam 8. Para dar 8 aqui, multiplica esse hidrogênio, ó, por 4. 4 vezes 2 é 8. Com 28, 36. 9 vezes 2, 18. 6 vezes 3, 18. Com 18, 36. Hidrogênios estão balanceados. Quando você faz isso, normalmente os oxigênios já ficam balanceados. Vamos checar?
Olha só. 3 vezes 28 dá o quê? 84 oxigênios. 84 oxigênios. Mais 4, 88. No membro de cá, 4 vezes 9 dá o quê? 36. 6 vezes 4, 24. 28 vezes 1, 28. 12 com 6, 18. Vai 1, 4 com 4, ó. 88 átomos de oxigênio. Balanceado a equação. Se você tiver sempre esse cuidado nas reações de oxirredução, você vai conseguir balancear todas pelo método redox. Beleza? Até a próxima!